Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula, então, nós falaremos um pouquinho a respeito de impactos ambientais, tá? Essa aula de vocês ela vai ser dividida em dois, né? Essa primeira parte do capítulo 16, nós vamos falar, então, né, sobre os impactos e depois, na próxima aula, a gente vem com as possíveis soluções, né, que a gente pode ter a respeito desses impactos. Então, para a gente começar, a gente tem que entender que a maior parte, né, das causas dos impactos é realmente devido ao tamanho da população humana, né? O tamanho da nossa população, né, superou aí os 7,6 bilhões de pessoas no ano de 2018. E a ONU divulgou que mais ou menos em 2050 esse número pode chegar a 9,2 bilhões de pessoas. Sendo então o maior crescimento em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, tá? Como que a gente pode conciliar, então, o crescimento populacional com o equilíbrio ambiental, que é realmente uma dos nossos objetivos e acho que talvez a maior dificuldade que nós tenhamos aí a respeito dessa questão ambiental associada ao crescimento das populações humanas. Bom, a desigualdade nos recursos como água, energia elétrica, combustível e alimentos tem aumentado, né? E as parcelas mais ricas da população têm hábitos de consumo insustentáveis em relação aos recursos que nós temos. Muitas vezes as pessoas têm mais recursos e os desperdiçam, não fazendo uso responsável deles, né? Então a gente sabe que a água ela não é infinita. Nós que temos acesso à água potável, temos que cuidar disso. Então, aquela questão que a gente sempre fala, né? Não deixar a torneira aberta enquanto você tá lá escovando os dentes, né? Não tomar um banho de 500 horas, né? Então, tomar esses cuidados para a gente poder realmente preservar o recurso que nós temos. Bom, no Brasil, né, a gente tem uma quantidade de desperdício muito grande relacionada a alimentos. Então, a gente tem um desperdício que acontece nas seguintes etapas. Então, 10% já é desperdiçada logo no campo, na produção, né? Então, às vezes, um alimento que não tá muito, né, não vai ser vendido muito bem, porque o alimento tá meio esquisitinho, ele já não tem uma cara muito boa, 10% já é desperdiçado. 50% no manuseio e no transporte, né? Então você pensa em grãos, né? Sabe aquele caminhão que você tá andando atrás do grão de soja e vai caindo grão de soja pelo meio do caminho, tá? Isso aí já é desperdício também. 30% durante a comercialização e o abastecimento. Às vezes o produto fica mal armazenado, dá fungo, tem que jogar fora, enfim. 10% no varejo e no supermercado, que às vezes o produto acaba sendo, sei lá, o pessoal não consome, sai, né, do prazo de validade e tem que ser descartado. As feiras locais podem ser uma alternativa para a compra de alimentos que não tenham sido deformados durante o processo do transporte, tá? No Brasil, então, a gente tem um desperdício de 41 toneladas de alimentos por ano. 33% de tudo que é produzido anualmente no mundo vai para o lixo. Então, é aquela questão, será que as pessoas passam fome porque não tem alimento? Ou tá mais voltado para a questão da má distribuição, né? O descarte de 30% de tudo que é produzido gera um prejuízo econômico de cerca de 3 trilhões por ano, tá? Então, a gente tem um prejuízo aí bem grande. Você sabia que frutas deformadas ou que têm alguma mancha ou pequenos amassados podem estar em perfeitas condições nutricionais? Então, é aquele alimento que você vai na feira às vezes e ele não tá tão bonitinho, né? Então, ele tem um amassadinho e tal, mas não são alimentos ruins ou alimentos que não estão bons para o consumo, né? A gente tem aquela ilusão que o alimento lá da feira tem que estar perfeitinho para a gente poder realmente consumi-lo. Quem consome mais água? Né? Então, a água é um recurso finito. A gente acha às vezes que ele é infinito, mas não é. Com o crescimento populacional, o uso da água e outros recursos aumentou. Ao mesmo tempo, há mais lixo sendo produzido e maior dificuldade na distribuição dos alimentos. Então, aqui a gente tem a média do consumo diário de água por país. Isso aqui seria o recomendado. Isso aqui é o que os países consomem, tá? Estados Unidos, consumo por pessoa, tá, gente? Estados Unidos, Austrália, Itália, Japão, México, França, Brasil.
estamos um pouco acima aí, né? E aí os outros países que consomem dentro, e aí países que realmente a quantidade de água é bem baixa, né? A gente sabe. Bom, será que o problema seria então somente o consumo da água? Ou será que falta um pouco mais a gente pensar em, além de consumir menos, preservar aquilo que a gente tem, né? Porque eu acho que falta um pouco disso também. Bom, a Política Nacional do Meio Ambiente foi uma lei criada em 1981 e define poluição como degradação da qualidade ambiental que, direta ou indiretamente, prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afete desfavoravelmente os seres vivos e o ambiente, que são as biotas, as condições estéticas ou sanitárias do ambiente, ou lance matéria ou energia em desacordo com os padrões estabelecidos. Quando a gente olha, a gente fala assim, esse rio está poluído, né? Para aquele rio estar poluído, ele tem que estar dentro deste critério criado pela Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente foi uma lei criada em 1981 e define poluição como degradação de qualidade ambiental que, direta ou indiretamente, então... Desculpa, gente, eu tava repetindo o que estava escrito no outro slide porque eu tinha aumentado, que tinha ficado muito pequeno. Então, assim, a poluição, ela pode ser classificada de acordo com o meio onde ela ocorre, né? Então, tem poluição da água, poluição do solo, tá? Ou de acordo com o tipo de contaminante. Se é uma poluição química, se é uma poluição mecânica. Então, a gente vai ver todas essas classificações hoje. Então, o que vem a ser poluição biológica, né? Então, são constituídos de poluentes orgânicos, oriundos, então, de fertilizantes agrícolas, de esgoto doméstico e industrial. Esses poluentes, eles são consumidos por micro-organismos e facilmente se proliferam no ecossistema. Essa é uma forma importante de poluição da água, podendo ser foco de transmissão de diversas doenças, como é o caso da cólera, da hepatite A, leptospirose, verminoses e protozooses, tá? Então, poluição biológica é sim um grave problema. Essa grande concentração de matéria orgânica na água leva a um processo que a gente chama de eutrofização, que ocorre através do processo de multiplicação dos organismos que dificulta então a entrada de luminosidade na água. Com a diminuição da luz, reduz a taxa de fotossíntese, reduzindo a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Bactérias que fazem esse processo, né? Como isso gera a morte de seres vivos aquáticos e aumenta ainda mais o processo, porque aí tem mais matéria orgânica para fazer a degradação e tal. Micro-organismos que vivem sem oxigênio se multiplicam nessas condições e começam a liberar substâncias tóxicas na água. Então, a gente tem um processo todo relacionado, né, ao processo de eutrofização. Bom, a poluição química, né? Então, componentes químicos também estão relacionados à poluição da água, né? Sendo caracterizada pela falta de tratamento adequado dos efluentes industriais, né, que é aqueles restos de resíduos que vêm das indústrias, gerando acúmulos de poluentes na água. Os principais, então, são os agrotóxicos, os detergentes sintéticos, os solventes, subprodutos do petróleo e os metais pesados, que estão relacionados mais à questão da poluição química da água.